Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast, da nossa série sobre a vida vocacional. Seja bem-vindo ao nosso Santo Flow. Que alegria ter você hoje aqui na nossa conversa tão especial que vai nos ajudar muito a ouvir mais uma história, ensinamentos e tantas coisas que nos levem a nosso Senhor. Quero convidar você a sentar nessa mesa. Eu não sei você, mas não tem lugar melhor para tomar um cafezinho do que na casa de uma freira. É verdade. E hoje estou fazendo uma inveja santa. Inveja santa não existe, é brincadeira. Mas para você que está aí, hoje eu estou na casa de uma freira, ou melhor, de várias freiras. É com muita alegria que nós recebemos hoje a irmã Maria José. Estamos aqui na casa dela, ela vai se apresentar, vai falar um pouco sobre o Instituto, a congregação, tudo aquilo que se vive aqui nessa casa. Também contar um pouco da história dela, que como que uma jovem lá de Humaitá, no Amazonas, escuta esse chamado e hoje está aqui em Ponta Grossa, no Paraná, dando o seu sim e doando a sua vida a Nosso Senhor. Irmã Maria José, bem-vinda ao Santo Flow, que bom estarmos juntos. Muito obrigada, Guto. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com você também, né? E partilhar um pouco dessa experiência vocacional, missionária, do carisma também. Que bom, a alegria é toda nossa, viu? Só para o pessoal ficar situado, nós estamos aqui na casa em Ponta Grossa. Uma das casas, eu acho que tem duas, não é? Duas casas. Explica para todo mundo a congregação, não é? Das Carmelitas da Misericórdia de Sião. Isso. Então, nós somos uma congregação jovem, fundação tem 17 anos, somos Carmelitas Servas da Misericórdia de Sião. Eu moro aqui em Ponta Grossa, né, na Diocese de Ponta Grossa. E aqui na Diocese nós temos duas casas, né, que é aqui em Ponta Grossa e em Piraí do Sul. A casa de Piraí do Sul é uma casa de missão e formação. Então, lá tem 5 irmãs na casa de Piraí do Sul. E a daqui tem quantas? Aqui nós somos em 10 irmãs. Agora, mesmo sendo uma congregação de freiras, o fundador é um padre. Isso, é o padre Pedro, conhecido, né? Mas hoje ele é um monge trapista, se chama Padre André, mora lá no Mosteiro da Trapa, Nossa Senhora do Novo Mundo, em Campo do Tenente. Você já Pois é, conhece. O mesmo mosteiro que Dom Henrique foi monge trapista, né? Então eu estou bem pertinho de onde Dom Henrique foi monge. Vamos ver se eu chego lá, né? Para ter essa graça de conhecer esse lugar. E ele é monge trapista lá agora. Isso. Chama Padre André. Padre André, isso mesmo. Ele que começa, mas ele era o pároco daqui dessa região, como que era? Isso, na nossa fundação ele era o pároco na paróquia Santa Rita, onde nós evangelizamos, né, através dos acampamentos e a presença na paróquia. E o padre, há 17 anos atrás, né, Deus colocou a inspiração no seu coração e nos fundou, né? Então, a partir dessa inspiração nasceu as Carmelitas Servas da Misericórdia de Sião. Mas por que Misericórdia de Sião? Misericórdia para dizer do carisma. Nosso carisma é a misericórdia, entendida como acolher o fraco no coração, deixar que ele permaneça até que ele crie forças para caminhar sozinho. Então esse é o nosso carisma, né? E aí entra a nova evangelização. Por isso nós estamos em todos os ambientes possíveis, né, que a gente possa entrar para levar essa misericórdia. Então nós levamos a misericórdia, seja no supermercado, no caixa, no hospital, numa visita, nas famílias, né, atendimento com os jovens, nos acampamentos, e ali nós fazemos também com que as pessoas experimentem essa misericórdia. Então, o nosso carisma é a misericórdia. Hoje a senhora é responsável vocacional da comunidade. Isso. Hoje eu sou a promotora vocacional da comunidade, né? Estou fazendo o caminho aí com algumas jovens, né? Inclusive quem sente no coração esse chamado, sente o teu coração arder, né? Então, fazer essa experiência também, né? Experimentar de mais profundo, né? Dessa misericórdia dentro desse carisma. Que maravilha. Você sabe que toda essa série Vocação é uma série produzida em parceria com a Arte Sacro, que tem aí o seu trabalho quando se fala de paramentos litúrgicos, o cuidado com a liturgia, e Arte Sacro
é que ela é parceira nossa, né, nesse Santo Flow especial de toda quarta-feira, que é sobre vocação. E é a primeira vez no Santo Flow Vocação que nós temos uma freira falando sobre o seu processo vocacional, sobre a sua vida, sobre a sua caminhada, e para nós é uma alegria enorme. Inclusive, você pode acessar o site da Arte Sacro e ter essa oportunidade de presentear um padre, um diácono, um seminarista com algo que vai ajudar quando se fala da liturgia e tudo, né? Você está vendo aqui o QR Code, está vendo tudo, inclusive na descrição desse vídeo também tem a aba para presentear, ou melhor, presenteie o seu padre. E lá você escolhe o presente para o padre, né? A gente costuma brincar, irmã, que muitas vezes o presente do padre muitas vezes é toalha, né? Meia, sabonete, né? Perfume, né? Às vezes o padre tem ali um monte, tem que estar dando os perfumes, né? Não que o padre não goste, mas eu tenho certeza que ele vai ficar muito feliz se for algo da arte sacra, que ele vai usar no dia a dia, tanto ele como diácono, como seminarista também. E a senhora, como que foi? A senhora nasce por onde? Em que cidade? Isso, eu sou nascida em Humaitá, no Amazonas, né, no sul do Amazonas. E a minha vocação surgiu ali, eu tinha uns 18, 19 anos. Hoje eu tenho 37 anos, né? Então tem uma caminhada aí pela frente já. A senhora já nasce numa família católica? Como que é a história? Uma família católica, minha mãe muito católica, sempre participando da igreja, sempre me levava para tudo da igreja. Na minha região é muito cultural, é a piedade assim popular, né? As procissões, então cresci nesse envolvimento assim, né, da igreja, em todos os sentidos. E o pai também ia para a igreja ou menos? O meu pai bem menos, né, bem menos, mas quem me motivou mesmo foi minha mãe. Olha que coisa. Isso. Tem uma coisa que acontece que é o seguinte, o paulista muitas vezes faz uma pintura do Nordeste como se fosse um lugar sempre seco, sempre muito assim, né, e tal. E às vezes o brasileiro, para quem mora no Amazonas, pensa que todo mundo que mora lá vai morar perto de uma floresta ou perto de um rio. São coisas que as pessoas criam na cabeça, né? Por exemplo, eu fui em Manaus, é uma grande cidade e tal. Na realidade de Humaitá também é uma cidade muito populosa, já era bem desenvolvida quando a senhora já nasce ali, como que era? Isso, é uma cidade às margens do Rio Madeira, é uma cidade e hoje é bem mais populosa porque assim, tem muitas pessoas do sul que vão para lá, inclusive por causa das terras, né, do gado, que cresceu bastante na região, mas na minha época não era tão desenvolvida como é agora, né, eu acredito assim, na época que eu morei lá. Mas assim, a questão da religiosidade sempre foi muito forte lá. Né? Então, assim, hoje é uma cidade bem conhecida no sul do Amazonas, né? E a questão da população cresceu devido a essa questão de faculdade, né? Pessoas que vão fazer cursos acadêmicos, né? Daqui do sul, algumas realidades assim. Quantos irmãos que a senhora tem? Somos em 6 irmãos. Olha que maravilha! 6 irmãos. Tá vendo? A senhora falou que em off aqui que o pai era cearense, né? Mas foi pequeno, foi jovem para lá. Foi criança. Foi criança? Na época da borracha, né? Eles eram. E a mãe era de lá mesmo? A minha mãe de lá mesmo, era de lá mesmo. Olha que maravilha. E aí eles foram por causa da questão da borracha ali, né? Que foi crescendo naquele lugar. Então 6 irmãos. 6 irmãos. Mas como que foi a infância da senhora? Era uma infância próxima da igreja? Como que era ali a adolescência, mais ou menos? Como que era? A minha infância sempre foi muito, muito presente na igreja, muito mesmo. Minha mãe sempre me conduzia, né, para as realidades assim da igreja, tudo eu ia com minha mãe para a Legião de Maria, era 1000 Ave Marias, tudo que tinha eu estava junto, nesse sentido. Depois na adolescência também ainda permaneci um pouco nessa realidade. Depois na adolescência e juventude assim teve um período um pouco que eu me afastei, né? E aí não queria mais, ia para missa com certeza, né? Todos os domingos estava na missa, mas aquela frequência de realidade, de novena, tinha muita essa questão de novena nas casas, assim, então eu não participava mais. E aí depois foi entrando mais uma vez o desejo de voltar para a igreja, né? Sempre aquele vazio e tudo mais, fui percebendo que não me preenchia, né?
né? As coisas que eu participava mais no mundo, assim. E aí fui percebendo assim, não, preciso voltar. E aí eu voltei de novo e já voltei praticamente como missionária também para atuar realmente na evangelização com os ribeirinhos. Lá tem a questão dos ribeirinhos, né? E aí eu fui me inserindo mais. Mas quando jovem, criança jovem, em algum momento pensou em ser freira, não? Sim, em vários momentos eu pensava, porque eu sempre estudei em colégio religioso. Né? Lá na minha cidade tem o colégio das Irmãs Salesianas. Hoje, não lembro mais se elas atuam, mas na minha época era muito presente as Irmãs Salesianas. Até elas achavam que eu ia ser irmã salesiana, né? Sempre me puxavam um pouquinho para lá. Então eu cresci muito assim com as salesianas e os salesianos, que era muito forte na minha região. Então, assim, sempre tinha o desejo, assim, né, de consagrar a minha vida. Eu não imaginava que ia ser, eu não queria, assim, o carisma exatamente, né? Isso eu tinha meio que em vista. Mas consagrar a minha vida para ser missionária, sim, porque sempre fui impulsionada a isso lá, né? Tanto pela minha família, quanto pelo colégio também. Olha que coisa. Então, quando que... Eu vou pegar o pinguim aqui, viu? Olha, gente, aqui nós temos uma cafeteira aqui, que eu achei linda essa cafeteira aqui, ó. Olha que coisa, parece um pinguim. Tá parecendo, irmão, o pinguinzinho? O pinguinzinho tem café, não é só cenográfico, não. Vou servir primeiro a irmã, porque primeiro são as damas, né? Obrigada. Que a gente serve com um cafezinho aqui, uma delícia. E também, olha, rapaz, café, casa de freira, o que a gente quer mais, né? Não, irmão? Tudo certinho, né? Eu vou dizer uma coisa, freira é sempre assim, um cafezinho especial, aí sempre faz E aqui em casa sempre biscoito. tem. Sempre tem café? Por causa da evangelização. Ah, é? Então nós sempre convidamos os jovens, as famílias também, tem muita essa realidade presente aqui Evangelização na nossa casa. através da comida, não é? Isso. Ó, filha, coloca aqui no celular para o pessoal que vai falando aí, se for alguma coisa urgente. Então quer dizer que é evangelizar também através da acolhida, né? Acolhida. É muito próprio do nosso carisma também, acolhida. Então, assim, todo mundo que passa pela nossa casa senta nessa mesa também, toma um café conosco. Olha, a senhora precisa de açúcar? Eu não preciso de açúcar. Não, eu tomo sem açúcar. Ah, é? Olha, a senhora tá vendo que eu sou light, né? Mais ou menos. Eu também. Então, a partir de que idade que a senhora decide realmente, e como é que foi? Decide ser freira, mas aí tem um problema. O padre morava para o lado de cá, de Ponta Grossa. Como que foi esse encontro com esse carisma, né? Então, como eu falei, né, na minha região, por volta ali dos 19 anos, daí foi voltando o desejo mais uma vez de participar das coisas da igreja, enfim. Na minha cidade tinha uma comunidade de leigos consagrados. Era uma comunidade vida, né? Era jovens, assim. Sim. Então, eu fazia recentemente que eles estavam ali. Na minha Como cidade, chamava a comunidade? Comunidade Nossa Senhora de Sião. Ah, maravilha. Isso. E aí o bispo tinha feito o convite e eles estavam ali faziam pouco tempo nesse meu retorno para a igreja. Então, eu comecei a participar com eles. Na época, a irmã Basileia, também muito conhecida também por causa dos acampamentos, fazia parte dessa comunidade, e a madre também, a nossa madre, né? E aí eu fui ali fazendo amizade e fui me interessando pelo ser missionário, fui aprofundando mais ainda, porque eles tinham ali na região a missão específica com os ribeirinhos. Então aquilo foi me atraindo, assim, né? Na época eu tinha 18 para 19 anos. E então, e fui alimentando o convívio, fui convivendo com eles. Resumindo a história, entrei para essa comunidade de vida, né? Fiz parte ali como membro da comunidade, e depois teve alguns processos, daí a nossa processo formativo. Sim. Também, enfim. Depois em 2000 não lembro mais a data alguma exatamente. Coisa, não tem problema. A gente morava em Maringá também, moramos em Maringá, que a nossa casa geral era em Maringá. Ah, tá. Na época de leigos consagrados. E aí, nesse período, aconteceu algumas realidades internas e a comunidade precisou de ajuda aqui em Ponta Grossa. Né? O padre, na época, o padre André conhecia a nossa ex-fundadora, daí no caso, na época, né? Sim. Lá da comunidade. E aí a fundadora, na época, fez a proposta de nós virmos ajudar na Santa Rita, como leigos consagrados. Ah, maravilha. Do padre, né? Ali.
E nesse período também estava sendo, nesse período o padre estava fundando a congregação, né? Com algumas jovens já, tinha 4 jovens, né? E uma delas permaneceu. Nós nos juntamos, né? Resumindo assim a história, porque a história é longa, né? Eu, a madre, a irmã Basileia e a irmã Teresa, nos juntamos com essa uma jovem que estava já nesse caminho vocacional. E aí nós começamos, nesse processo todo, a fundação também da congregação. Então a senhora participou de todo o processo de fundação. Isso. Está desde o início. Desde o há início. 17 anos. 16 anos, na verdade, porque 16. fazia um ano e pouquinho que já estava caminhando. Já estava caminhando, né? Entendi. Que maravilha. Realmente é uma providência de Uma Deus. providência, porque Deus não tem abandona. como entender, assim, de forma Isso. humana, todo o processo Não que foi tem, feito. não tem assim, né? E a gente vai fazendo leituras e vai vendo assim que sempre a mão de Deus estava sobre nós, né? Porque assim, era um desejo, né, das primeiras irmãs de consagrar totalmente a vida a Jesus. Sim. Mas como aconteceu esse percalço no meio do caminho, né? A comunidade precisou terminar. Hoje existe a comunidade, mas somente como aliança que fala, né? Não como comunidade de vida. E aí, nesse período, surgiu a oportunidade do padre nos acolher, né? Sim. E a gente continuou aquilo que já era desejo do coração dele. Quando a senhora fala da evangelização com os ribeirinhos, era algo específico, porque quando se fala ribeirinhos, é mais a evangelização, porque viveram ali beira de rio, mas precisava ir para longe para poder chegar até eles, ou precisava ir de barco, como que era essa evangelização? Isso, era uma realidade bem desafiadora, porque é uma realidade muito pobre, de muita pobreza, né? Ali, a diocese nos fornecia tudo o que precisava, mas a evangelização era uma presença com os ribeirinhos, né? Porque como tem poucos sacerdotes na região... Mas tinha que ir de barco? Tinha que ir de barco. Quanto tempo, mais ou menos? Demorava às vezes, sei lá, um dia. Um dia? Dependendo. Não, mas um dia no barco? Mas era aqueles barcos que tinham rede para você descansar? Aqueles barcos grandes, né? Isso, era adaptado para a realidade. Mas mesmo assim, filho, um dia no barco, acho que a Solene não aguentava. Eu aguentaria porque eu dormiria bem. Eu durmo bem em qualquer lugar. Se pôr uma rede para mim, alguma coisa, alguém... Porque eu já vi fotos e vídeos de barcos daquela região. São barcos que tem cozinha, que se faz ali, comida, né? Um peixe gostoso, uma coisa ali e tal. Não é uma canoazinha que a pessoa passa o dia inteiro na canoa, não é isso, né? Mas mesmo assim, um dia inteiro praticamente para chegar em um outro lugar. Aí passava o quê? 3 dias, semana? Passava 15 dias visitando as comunidades, porque daí eram comunidades próximas, né? Tipo, visitava uma, já ficava e ia visitando as outras. Era um trabalho mais assistencial e também um trabalho de evangelização. De evangelização mesmo, né? De fazer, às vezes precisava fazer batizado, né? A irmã responsável fazia, então era por causa dessa realidade de poucos sacerdotes na região. Então, na época, né, o bispo liberava para fazer esse tipo de A irmã batizava? Encontros. Que estava lá. A coordenadora da missão geralmente fazia, que né? Coisa. A gente às vezes não tem noção da realidade de igreja no Brasil em geral, né? O quanto pode ter acontecido de chegar em lugares que a senhora, quando missionária, chegou, que quase praticamente nunca viu padre direito, ou viu em pouquíssimas vezes. Às vezes o padre ia uma vez por ano, né? Ou cada mês, cada 6 meses. Então não é fácil, não. Foi difícil decidir ser freira ali pelos 18, 19, ou a senhora já chegou ali nessa idade com uma certeza interior? Eu tinha uma certeza de consagrar a minha vida para Jesus, né? Eu não sabia Porque primeiro a senhora foi missionária. Isso, por causa dessa realidade que eu vivi. Se não tivesse sido missionária, a senhora acha que seria o quê? Pensava em o quê como profissão? Porque freira não é profissão, é vocação. Né? É uma vocação. Mas a pessoa poderia ter escolhido uma outra profissão, não é? A senhora pensou em alguma coisa na época, quando jovem? Eu pensava em fazer... Eu queria já cantava ou não? Cantava na igreja. Já cantava na igreja? Cantava na igreja, então... Mas assim, era de missa, né? Sim, sim. Então eu pensava em ser jogadora de futebol. Olha só! Eu ia começar essa conversa aqui, porque tem uns vídeos... Tem uma matéria, na verdade, na internet, não é? Tem uma matéria dela jogando futebol, das irmãs.
E eu ia começar perguntando quem era a melhor da casa. Ah. Mas eu ainda bem não comecei, porque com certeza ia ser ela, talvez, né? A melhor jogadora da casa, né? Eu sou suspeita em falar, mas é por aí. Mas eu sou boa mesmo, pode dizer. Não, pensou em ser jogadora? Jogadora de futebol. Jogava muito, muito, muito. Na rua, na escola, em qualquer lugar, treinava, tinha time. Era Olha tudo só. assim. Vocês jogam aqui no convento de vez em quando? De vez em quando a gente joga. Olha aí, Mariana, tá vendo? então- Ela gosta também. Mariana gosta dessa. Aí, não, mas aí deve ser. O esporte em si ajuda, né, a ver, né? Principalmente quando está sendo noviciado, né? Tudo. As personalidades, né? Quem Ajuda fica mais bastante. nervosa, quem chora quando bate a canela com canela. Até hoje a minha esposa tem a canela roxa, que na época da comunidade que a gente participava, ela jogou lá. Então quer dizer que pensou em ser jogadora de futebol. Jogadora de futebol. O que mais? Tinha outras E depois coisas? cantora. Eu pensava em cantar, assim. Ficava cantando, não que sei maravilha. que estilo que ia ser, mas... Aí como que era? Lá pro lado do Amazonas, qual que é o time que torcia? Lá o time é Flamengo. Ah, o Flamengo? Muito forte o Flamengo. Muito forte o Flamengo. Até hoje. Até hoje. Mas Freira pode ter time de futebol? Só tem pra ter mesmo Só tem assim, pra né? ter, né? De vez em quando a gente assiste, assim, umas... Acender vela pra jogo, outro. não pode, né? É pecado acender Não. vela pra jogo, né? Não pode, né, madre? Acender vela para o jogo do Flamengo? Não pode, né? Pra ver se ganha. Aí não, já é exagero, Já é né? exagero. Mas uma prece, assim, a gente faz, né? Quando Uma pressa, gente. faz. Tem Faz uma- outras quando- irmãs flamenguistas aqui, não? Não, só é eu. Então a senhora tem que rezar muito, né? Mas aqui tem de vários times, né? Tem de vários Aqui tem o times, quê? sim. Tem corintiana, não, tem irmã Tem aqui. São Paulina Olha e tem só. corintiana. Só. Ah. As outras, elas não, somos em 3 irmãs assim mais que gostam, né? As outras, Mais elas animadas. torcem para nós. Gostei dessa. Uma prece, né? Faz uma Prece prece. pro Flamengo, né? De vez em quando, vale, né? Mas que maravilha. Para dizer também dessa normalidade, Claro, assim. isso mesmo. Isso é maravilhoso. Isso é que faz com que toda a vida, todo dia a dia seja saudável, né? É a normalidade. Né? Que coisa. E aqui em Ponta Grossa é muito forte o operário, né? Fazer uma propaganda aí do operário também. Eles, inclusive aqui quase na esquina de casa tem o estádio do operário. Então a gente escuta os jogos daqui Olha, de que casa. maravilha. E aí as pessoas brincam, né? Pra gente fazer uma prece, pro operário ganhar, enfim. Sim, mas isso é bom, isso é ótimo. Agora, quando a senhora começa toda a trajetória, já aí no início, lá com o Padre Pedro, depois de um ano que já estava, né? Quando uma pessoa corresponde ao chamado e vai para uma congregação, tipo, que já tem 30, 40, 50, 60, 100 anos, né? Já é um pouquinho difícil, né? Agora, quando corresponde ao chamado para se integrar numa comunidade que está basicamente começando, não é? Deve ter um pouquinho mais de gostinho de ser um pouquinho mais difícil ainda, porque é todo novo, é uma descoberta, não é? Nenhum fundador chega assim e diz assim, gente, olha, é tudo assim, não, vai se descobrindo, vai vivendo e tudo, né? Como que foi todo o processo de início, de escuta a Deus, de fazer esse processo, né? Leiga consagrada e religiosa, né? E tudo, né? Como que foi esse início assim para a senhora? Isso é essa palavra, né? Esse desafio da descoberta, né? Porque a gente não sabia como que ia se dar tudo. Então a gente não usava hábito, a gente foi assim sonhando com o padre, né? Como que vai ser o hábito, o que a gente vai colocar, cruz, que tipo de cruz, aliança, você usa aliança, que tipo de véu. Então tudo foi sonhado assim junto, né? Nesse sentido da estrutura mesmo, como casa, Sim. como congregação, missão. Então foram muitas noites de muitas lutas, muitas choros, né, assim, né, da nossa parte também, porque até no começo ninguém sabia o que a gente era, assim, né, então, assim, o que elas são? É uma nova fundação? Que fundação é essa? O que elas fazem? Então tinha muito parto, isso. Né? É. É o início, né? E a gente também não tinha muita resposta. A gente é irmã. O que vocês são? Não, a gente é irmã, né? E isso foi muito bonito, porque a gente foi a gente foi descobrindo realmente a nossa essência, porque a gente não veio para fazer, a gente veio para ser, né? Então isso foi muito bonito no começo, porque tinha muito isso, né? Quem é a madre? Então no começo a gente não tinha madre, agora a gente já tem uma estrutura de conselho, de madre, né? No começo era tudo o padre é o fundador, ele era o mestre, ele era o formador, então
Tinha muito assim, então a gente não tinha muitas respostas. E aí a gente foi, dessas perguntas também, a gente foi trazendo para nós. Não, a gente veio para ser e não para fazer. Então a gente não tem obra social, né? A gente tem, né, próprio do carisma, por causa da nova evangelização. A gente nasceu nesse período da nova evangelização, né? O desejo de São João Paulo II, né? Desses últimos papas agora, né? Essa igreja em saída. Então a gente foi percebendo assim que para nós, né, como carisma, as estruturas elas iam nos fechar muito. Então assim, a gente foi percebendo que o mais do que o fazer, porque a gente faz bastante até inclusive, né, mas olhar para a essência e perceber a gente é irmã, né? Até a madre a gente percebe, né? Você pode perceber assim, né? São todas irmãs, não tem uma distinção. A madre usa uma roupa diferente, enfim, né? Para nós é esse estilo assim que a gente tem. Então, nós viemos para ser sinal, ser misericórdia, né? Ser essa presença. Que maravilha. Eu, inclusive, depois, o padre, quando vem para cá, é ele que começa a implantar nessa região essa dinâmica do acampamento? Isso. O movimento campista aqui na região. Isso mesmo. Ele que faz o primeiro, aqui na paróquia de Santa Rita. O primeiro, que eu não lembro quantos anos faz, mas faz mais de 15 anos, é quase o tempo da nossa fundação. Então, assim. pode-se dizer que uma das congregações, dos institutos que tem mais expertise em acampamento é a de vocês, porque vocês nascem junto com o acampamento aqui. Isso. A Irmã Zélia também, mas a Irmã Zélia é mais ela, tipo assim, a comunidade em si está envolvida, mas não tanto como vocês, né? Porque vocês mergulharam no acampamento logo no início que a fundação estava acontecendo aqui, né? Isso mesmo. Então são irmãs que no Brasil se pode falar assim que entende dessa toda a dinâmica de acampamento, é a congregação das Servas da Misericórdia de Sião, né? Inclusive eu fiz acampamento, tive a graça de ter lá 2 irmãs que estiveram acompanhando lá em São Miguel, que foi a irmã Francisca e a irmã Basileia, que um dia estarão aqui também batendo papo, conversando aqui. E a minha filha, no acampamento FAC aqui em Ponta Grossa, a senhora estava cantando lá. Estava no ministério. Mas que maravilha. Mas são 6 acampamentos por ano, é muita coisa. É muito trabalho, na verdade, né? Praticamente a cada 2 meses, não pode dizer isso. Então, todo mês tem trabalho de acampamento, porque se não está vivenciando o acampamento, está preparando o que está chegando. Verdade. Não tem jeito, né? E a senhora que canta, então sempre está ensaiando, sempre está preparando com o ministério e também às vezes pode estar em outra função e tudo, né? E não pode falar muito de acampamento, mas é uma estrutura gigante para acontecer um acampamento, né? A senhora lembra quando fez o primeiro ou não? Eu lembro. Eu fiz o primeiro sênior de Ponta Grossa. Olha, ela chega fala igual, né? E eu fiz o primeiro de São Miguel. Olha aí, Nós também somos moralzinha, primeiro de São Miguel. Minha irmã é moralzona aqui, primeiro de Ponta Grossa. Primeiro de Ponta Grossa. Foi uma experiência muito, muito interessante. Na época eu tinha 23 anos, né? E aí teve bastante padres que fizeram, né? Várias religiosas, porque como estava começando, então assim, para a gente dar continuidade em seguida, né? A equipe de serviço, enfim. Mas é uma experiência fantástica, né? Fantástica. Então, assim, para nós mesmo que é um atrás do outro, mas é realizador para nós, né? De ver a evangelização com as crianças, né? Agora está tendo o das crianças, né? O Mirim. Então, a gente vê as pessoas fazendo essa experiência profunda com Jesus. Então, para nós é realizador. E assim, como já tem muitos anos o nosso acampamento, funciona assim, né? Tem muitas pessoas, tem muitos campistas. É uma engrenagem que já vai naturalmente funcionando. Funciona. Né? Tem as equipes já certas, né? Para cada acampamento tem os seus ministérios já. Então, assim, não fica muito cansativo. Cansa no sentido, mas é um cansaço consolador, né? Depois. Mas funciona. Funciona. A irmã Basileia, ela é coordenadora geral. E aí tem os seus ministérios e suas equipes, enfim. Então, é uma maravilha. Uma maravilha. Agora, gente, é tão interessante porque eu nunca vi uma paróquia que tem um apelido, né? É a paróquia de Santa Rita de Cássia, que o apelido, entre aspas, né? Não sei se é o slogan ou o apelido carinhoso, é uma paróquia em chamas. Só para você ter uma ideia o que significa tantos acampamentos numa paróquia, é uma paróquia que realmente pega fogo, né? E realmente uma paróquia muito viva e vale a pena. Se você um dia for chamado para fazer um acampamento ligado ao movimento campista,
não diga não, faça, tá certo? Que foi realmente, eu já vivi de tudo nessa vida de igreja e foi uma experiência assim, única na minha vida, não é? Agora, irmã, a partir do momento em que uma jovem se aproxima da senhora, diz, olha, eu tenho um desejo e tal, o que é que a senhora vai analisando para ver se realmente aquela jovem tem ali uma predisposição para ser uma religiosa, né? Sim. Primeiro, parte do desejo, né? A gente sempre procuro adentrar, junto na conversa com a jovem, o desejo de consagrar a vida, né? De dar vida por Jesus. Claro que com o tempo vai sendo purificadas as nossas motivações, né? Mas no sentido familiar, a gente tem sempre essas conversas assim, né? Então, eu tenho feito acompanhamento, seja online, seja pessoal, e a partir da conversa a gente vai também desenvolvendo assim um caminho, né? Com cada pessoa a gente costuma falar que é um mundo, né? Então, e hoje em dia assim, o nosso mundo está bem diversificado. Então, eu tenho conduzido a partir de cada atendimento, né? Cada acompanhamento pessoal, daí a gente vai direcionando assim, percebendo as realidades daquelas que perseveram no caminho vocacional e vamos acompanhando nesse sentido. Até quando, assim, hoje, depois de tantos anos já, praticamente 20, né? Porque o tempo que a senhora ficou na comunidade, o tempo daqui, praticamente 20 anos doada, né? A Deus, né? A Nosso Senhor, né? Até que ponto a senhora considera o quanto que valeu e vale a pena toda essa entrega, que não é fácil, mas tenho certeza que é caminho de profunda felicidade, né? Muita felicidade, muita realização. Me sinto muito realizada, né? Eu não olho para trás assim com um olhar assim pesaroso. Nossa, eu perdi minha juventude. Pelo contrário, eu ganhei muito aqui, né? Dando minha vida para Jesus. Então, eu assim, me sinto uma pessoa muito realizada, muito inteira hoje dentro desse carisma, muito completa naquilo que eu faço, seja na evangelização fora, seja na evangelização dentro, porque aqui dentro também a gente se evangeliza e evangeliza umas às outras. Né? Então, nesse quase 20 anos assim de caminhada de vida consagrada, eu me sinto muito feliz, muito realizada, né? Não tenho nem assim nenhum momento da minha vida de dizer assim, nossa, eu perdi a minha vida. Não, pelo contrário, eu ganhei, né? Porque a gente não perde, assim, perde no sentido assim de que a gente deu, né, para Jesus nesse sentido, mas pelo contrário, né? A palavra ela é muito concreta, né? Muito verdade aquilo que diz na palavra, né? Darei 100 vezes mais, né? Porque quando eu olho para o meu passado, de onde eu saí, né? Lá no fim do mundo, a gente costuma falar, né? No fim do mundo e dizer assim, quantas almas o Senhor já me confiou, né? Quantas pessoas, quanta ajuda, quanta evangelização, isso não tem preço, assim. Verdade. Quando a senhora foi para sair de casa, para ser missionária, né, e tudo, e depois ser freira para o lado de cá, né, e tudo, né, e ser missionária, porque aqui começou em Maringá, né? Isso. O que a senhora dizia para a família? Porque assim, eu acredito que há 17 anos atrás, explicar não é uma comunidade de gente que se entrega. Mas como assim? Vive como? Não, a gente vive da providência. Como que era assim? A família entendeu bem, entendia essa realidade, e depois quando foi para ser freira, mas como que foi todo esse processo? Para mim, assim, eu vejo assim que Deus providenciou tudo desde sempre, né? Desde toda a minha infância e tudo. Então foi muito tranquilo nessa realidade, porque como eu já fazia um processo de caminhada na igreja, então não foi difícil de perceberem que eu tinha essa inclinação para a vida consagrada, né? Então, claro que não foi fácil, né? Deixar pai e mãe, deixar terra, deixar irmãos, não foi simples. Na época eu era secretária do bispo também da minha cidade. Quando eu entrei, eu fazia o processo ali de ser secretária dele, e então as pessoas achavam uma loucura. Como que vai deixar tudo, né? E estava crescendo, né? Tinha possibilidades. Na época também o bispo queria alguns cursos para ir aperfeiçoando mais, e possibilidade de curso de jornalismo, porque eu fiz também um pouco de rádio também ali quando eu era mais jovenzinha. Então, assim, tinha muitas possibilidades. Então, quando as pessoas olham para essas possibilidades, parece uma loucura. Como que você vai deixar tudo, né, para viver da providência?
E assim, da providência mesmo, porque a gente não tem salário, a gente não tem, né? E no início, então, deveria ser mais difícil ainda, muito mais né? difícil, muito mais difícil, né, na época. Então, assim, a graça de Deus, ela nos acompanha, né? E quando, mesmo aquilo que é difícil, desafiador, porque foi muitos desafios enfrentados, né? Deixar a cultura, vir para o frio, toda a realidade, assim. Então, Isso aí é verdade, viu? Mas o Humaitá é tão quente quanto Manaus, mais ou menos? Tão não? quente quanto Manaus, com certeza. Nossa, e é um calor que molha você, né? É. Só passa o dia inteiro meio que... É úmido, né? né? Se pôr um papel assim, fica, né? Na Isso. pele da pessoa, né? Eu passei alguns dias lá, foi bem interessante. Assim, é um clima diferente, né? O clima daquela região ali é diferente de qualquer lugar do Brasil, né? E quente pra caramba. Quando eu falava para minha família que eu queria ser missionária, né? Eles perguntavam assim, mas não pode ser na paróquia, não pode ser aqui mesmo? E eu não tinha respostas profundas, eu não entendia, assim, mas eu sentia um chamado muito profundo de dar minha vida total para Jesus. E eu percebia que aquilo não era o suficiente, né? E no grupo de oração, participava na liturgia, não era mais o suficiente. Então eu queria, assim, completamente doada para Jesus. Talvez isso seja um sinal também para aquelas jovens que pensam, né? Tipo assim, aquilo dali já não basta mais, né? Isso. Quer mais, né? Quer um pouco mais. Mesmo com possibilidades, foram me apresentadas muitas possibilidades, né? De emprego, enfim, de faculdade, mas nenhum convite assim calava no meu coração, né? Mas teve o convite. Eu lembro que eu estava numa missão, dentro desse meu testemunho, eu conto sempre assim, né? Que eu estava numa missão junto com a madre, na época a madre também era bem jovenzinha, era leiga, consagrada junto comigo, e ela falava assim, você já pensou em consagrar a tua vida? Aí eu respondi assim na hora, assim para ela, já. Aí ela falou assim, então vem fazer experiência com a gente. E daí em seguida daquela missão, o meu sim, eu digo que foi sempre naquele barco, indo para visitar uma comunidade ribeirinha. E na seguida da missão, eu fui fazer experiência com elas, né, na comunidade, e já praticamente fiquei. Só fui na minha casa, peguei minhas coisas, falei para minha mãe, deixei lá o que tinha que falar, e aí já voltei para a comunidade. Praticamente 2 meses eu estava fazendo parte da comunidade. Então foi muito rápido, assim. Eu falo que Deus tinha pressa comigo, de me salvar, porque eu sei assim, que a minha consagração é o modo como que Deus quis me salvar. Pro lado de cá, no início, o frio deve ter sofrido um pouco, né? Bastante mesmo. Mas... No início, o primeiro veio para Maringá. Primeiro para Maringá, que é frio também, um pouco. Mas aqui ainda é mais, eu acho, né? Aqui é bem mais. Aqui em Ponta Grossa é muito frio. Muito frio mesmo. Que medo, é brincadeira. Aqui o pessoal... não brinca, não. O frio, eu gosto, eu não tenho problema. Eu sou nordestino, mas eu gosto do frio. Eu acostumei também. Acostumou, né? Agora, se for para o calor, vai sofrer, né? Sofre um pouco. Desacostumei agora do calor. Desacostumou do calor. No caso aqui da vida daqui das irmãs, como que é o dia a dia? Como, no caso de vocês, como que uma freira vive assim? Acorda, reza... como que é mais ou menos assim o normal, né, do dia a dia? Sim, nós temos a nossa espiritualidade, vamos começar pela espiritualidade, de Santa Teresa e São João da Cruz. Por isso nós somos carmelitas, servas da Misericórdia de Sião. Começa na parte da manhã, nossa parte da manhã é contemplativa, por causa da espiritualidade, então manhãs de silêncio e oração. A gente tem alguns momentos de oração juntas, ofício e laudes, fazemos juntas, o nosso café da manhã é em silêncio. Depois nós fazemos a nossa Léxio Divina e leitura espiritual de um livro, juntas também. Juntas? Né? Juntas, na capela. Isso, com Jesus exposto. E depois dessa 1 hora de oração, é a manhã de recolhimento, ainda continua. Né? Quem é da cozinha, porque tem as escalas, daí quem é da cozinha, quem lava a sua roupa. Enfim, nós temos essas realidades assim, né? Porque nós vemos que fazemos nossas atividades pessoais. Não tem cozinheira, nem pessoa da limpeza. Entre vocês tem as escalas. Entre nós mesmos, isso. Quem cozinha melhor, irmã? Fala só para nós aqui. O que a senhora acha que cozinha melhor, hein? Eu acho que é a madre. Ah, é? A madre é boa na cozinha? A senhora também, mais ou menos? Eu sou muito boa também. Muito boa. Não, mas no geral, a maioria... A maioria. Mas a madre, ela tem um toque especial. Tem um toque especial. De Masterchef freira.
Brincadeira. Já teve um Masterchef Freira? Não teve, não? Não teve? Teve Masterchef Cantora, no The Voice. Masterchef Freira eu não lembro. Teve padre já. Padre eu já vi. Já. Agora Masterchef Freira eu não lembro, não. Ela que cozinha mesmo. Cozinha, mas todas cozinham muito bem. Sim, ela tem um toque especial. No caso, vamos lá. Vai fazer as atividades. Isso, daí tem a parte da manhã toda em silêncio, exceto se precisa ir no médico, alguma coisa, e a gente abre a sessão. E depois a gente volta a conversar, depois temos a hora média, fazemos Sim, a as horas liturgia, canônicas isso, como ela. Normal. E depois no almoço a gente volta a conversar daí. No almoço daí a gente conversa, partilha aqui na mesa, né? Acho que eu vou adotar isso lá em casa, né? Pela manhã, olha, a gente volta a conversar, só no almoço, tá? Para evitar qualquer problema. O que você acha disso, amor? Não é interessante, não? Eu acho que isso... Para ficar calado, mas seria bom, tipo assim, ó, 7 horas, tomar café, olha, fica lá. A gente volta a conversar no almoço, não evitaria qualquer, não, brincadeira. Né? Teve uma pessoa esses dias que colocou no comentário para mim, não, deixa dessas brincadeiras com a sua esposa, porque fica assim, pegando mal, as pessoas pensam que você não gosta dela, trate ela melhor no podcast. Você viu essa mensagem aí? Já não? Foi um rapaz que mandou para mim essa mensagem. Trate melhor a sua esposa, pare com essas brincadeiras, não pega bem, você é um homem de Deus. Mas é só brincadeira, pessoal. Ó, você pode ver, toda entrevista, toda conversa tem ou a minha sogra ou a minha esposa. Isso é sinal de amor, né? Mesmo que seja brincando um pouco, né? Essa ideia é interessante, principalmente quando você acordar meio brava assim, a gente volta a conversar após o almoço. Aí aquela época brava mesmo, né? É legal, uma boa ideia, mano. Mas aí depois do almoço já volta a conversar. Volta às atividades. Daí o almoço não é em silêncio. Não, daí a gente conversa, partilha, se programa também para... As atividades da tarde. Isso, a madre depois dá os recados, né, de quem precisa sair, quem fica em casa, enfim. E a partir da 1, daí a gente é a nossa evangelização. Os atendimentos, acampamentos, retiros, formações... Tudo que precisa, a parte da tarde até a noite, é a nossa realidade de evangelização. Deve ter alguma que cuida do financeiro da casa, que cuida da estrutura e dessas coisas e tudo, né? Tem, sim. Né? Daí tem as responsáveis pelas missões fora também, né? Que tem uma irmã responsável pelos jovens, a outra irmã responsável pelos acampamentos, que mais é o nosso forte, assim, né? E aí à noite? E aí à noite, daí quem está em casa, reza as completas 10 horas da noite. E quem está na evangelização continua até a hora que Jesus permitir. Nossa, 10 da noite, as completas, né? É tarde, né? Completa tarde, porque mas por conta das atividades, por causa né? Não das tem atividades, jeito, né? não. E o despertar? O despertar é às 6h30, porque 7 horas começa daí tudo as orações. Aí dá para dormir às 10 para despertar às 6h30. Se for para despertar às 5, aí já fica meio pesado, né? Tem que dormir bem, porque senão não aguenta, né, irmã? Então esse é o dia a dia nosso dia a dia. Mais ou menos como que funciona. Mais ou menos. E aí final de semana que é mais a evangelização também, né? Mais voltado para a evangelização. Durante o mês tem algum dia que tira para lazer, para descanso? Isso, nós temos uma vez por semana, é nossa terça-feira. A gente faz, que seria o nosso domingo, digamos assim, né? Então, é o nosso dia de descanso, né? As orações ficam individuais, de organizar suas coisas pessoais, então é para esse dia. E também é um momento comunitário que a gente faz. A gente sempre ou assiste um filme juntas, faz partilha, tem o nosso momento de oração também, e adoração juntas, sempre na terça-feira, né? Mais carismático. A gente tem também a espiritualidade da renovação também, né, nesse sentido da espiritualidade. Sim. E então na terça-feira é para isso. Uma vez por mês nós fazemos um dia de recolhimento. Além do silêncio da manhã, nós fazemos uma vez por mês o silêncio o dia inteiro, até o outro dia. Olha, outra ideia boa, viu? Gostei, meu amor. Tá bom, só tá dando muita ideia boa pra gente viver lá em casa, viu? Ó, até meio-dia, ó, fala comigo só depois de meio-dia, tá, amor? E um mês, assim, uma vez no mês, assim, a cara dela, tá vendo? Ela tá me fusilando. Eu acho que ela não tá gostando. Ela não tá gostando, não. Mas é brincadeira. Mas é pro pessoal saber um pouco como que é o dia a dia, não é? A vivência e tudo, né? Mas eu tô muito feliz da gente ter conversado aqui, né? Muito feliz com essa conversa. Fiquei surpreso que a irmã queria ser jogadora de futebol. Olha que coisa interessante, não é? Flamenguista ainda mais, não é?
Mas faz tempo que a senhora assistiu um jogo do Flamengo, não? Não, foi recente agora que teve, né? Teve um jogo importante, é porque eu acompanho um pouco. Teve um jogo importante teve um jogo agora? importante. A senhora assistiu. Ele perdeu, infelizmente. A família da senhora gostava de futebol ou não? Gostava, meus 2 irmãos. Os 2 irmãos, mas são tem flamenguistas também? Tem um flamenguista e o outro não é flamenguista. Ah, que coisa. Mas que interessante, né? Olha, essa é a vida. É uma vida especial, doada, com o seu dia a dia, mas tem as suas normalidades, não é? As freiras brincam, as freiras vão, têm lazer e vivenciam, né, entre si. Às vezes as pessoas pensam que uma casa de freira é uma casa triste, é uma casa... mas elas brincam. Essa daqui não é. Essa daqui não é. Não é. Gostei. E a gente também tem, assim, na nossa vivência, né, da nossa espiritualidade, da nossa realidade interna, mesmo por causa da nossa saúde, então a gente sempre promove as atividades, né? 3 vezes por mês, 3 vezes por semana, nós fazemos exercício também físico, seja uma caminhada, né? E, enfim, e também algum esporte que né, a gente faça. Então a gente tem também essa realidade, assim. Que maravilha. Olha, você é convidada a conhecer o Instagram, tá certo? Como que é o Instagram, Nath? Nosso Instagram é carmelitas.servas. Carmelitas.servas. Isso. E lá você vai encontrar tanta coisa boa. Vale a pena você se preparar e conhecer esse carisma que, de uma forma especial para nós, encantou, porque nós conhecemos através do acampamento, que acaba se entrelaçando com a vivência desse carisma, né, pela vontade e pelo desígnio de Nosso Senhor. Não tem jeito, né? Faz parte daquilo que vocês vivem. Mas não é só isso que elas vivem, é muito mais. É um carisma extremamente profundo, de irmãs muito alegres, muito felizes e que realmente conquistam, né, aproximam as pessoas. É isso que a irmã falou, né? Irmãs de uma busca incessante de atender às demandas da nova evangelização. Então, isso é realmente algo especial. Então, vai lá no Instagram, carmelitas.servas. Você vai conhecer um pouco, né? Para que aqui nesse Santo Flow Vocação, a nossa intenção hoje foi trazer um pouco de uma vocação de uma irmã, né? Que a gente não tinha ainda conversado com uma irmã, e a irmã Maria José foi muito bom, porque a irmã que é responsável pelo processo vocacional aqui. Então, quem desejar pode falar lá no Instagram, no direct, lá deve ter todos os dados. Sim. Como que é? Pode falar. Lá também tem um destaque, né, das vocações. Tá. Também. Daí lá tem o telefone, mas o telefone também é 42 99154 2829. Certo. Né, falar diretamente comigo, né, quer fazer um acompanhamento, quer um direcionamento, quer um discernimento. Nós estamos aí para ajudá-la, estou à disposição. Que maravilha, que bom. Isso é maravilhoso, né? Estou feliz de estar aqui, não só pelo café, mas estou muito feliz por conversar e conhecer tudo isso. Eu quero lembrar que nós fazemos essa série Vocação em nome da Arte Sacra, como você já sabe, e a gente está sempre instigando para você conhecer a aba lá do site, Presenteie o seu Padre, que você vai ter a oportunidade de presentear o padre com algo que ele vai utilizar, o diácono, o seminarista e tudo, né? E também conhecer uma loja da Arte Sacra. Em São Paulo fica ali na Sé, em Recife, na Praça do Carmo, e em Balneário Camboriú também tem loja da Arte Sacra. Então fique à vontade e conheça e tenha essa oportunidade de presentear o seu padre com uma empresa que há mais de 25 anos tem feito um trabalho muito especial em relação a cuidado com a liturgia, o zelo pelos paramentos litúrgicos. Irmã, para a gente chegar aí ao nosso final, qual que o direcionamento, mensagem ou fala que a senhora poderia deixar para uma jovem que alguma coisa já aconteceu no coração em relação à vida vocacional, né? O que a senhora diria para essa jovem em relação a tudo isso? Porque vem o medo, vem sem saber como vai ser, vem a própria inconstância, às vezes vem a família que quer colocar areia em cima. Não, pare com isso, não é para tal. O que a senhora direcionaria para uma jovem, ou não só uma jovem, mas alguém que
que deseja e tem essa fagulha no coração da vida religiosa como irmã, como freira? Eu digo assim, quando você descobre a sua vocação, você dá um sentido à sua vida, né? Seja vocação religiosa, vocação matrimonial, né? Eu tenho dito assim. Então, dar esse sentido na vida precisa também um arriscar, né? Tem que arriscar. Dentro desse arriscar vem a coragem de dizer sim, sim a Deus, né? Num carisma, numa congregação. Então, assim, você que sente o desejo, né? Às vezes tem a jovem que sente o desejo no coração, mas eu estou com medo, né? Dentro desse medo precisa existir essa palavra arriscar em dar a vida por alguém, que esse alguém é Jesus, né? Então, dentro desse processo vocacional, desse discernimento, né? Você que faz acompanhamento, né? Ou queira fazer acompanhamento, parte sempre de uma escuta, né? Escuta da palavra de Deus, né? Escutar a Deus, seja através da palavra, né? Porque Deus, né? Jesus é a palavra, ou através de alguém que direciona, já um diretor espiritual, né? Aquele que acompanha na formação, enfim, né? Mas escutar a Deus, esse que é o grande, assim, o ponto de partida, né? Para um discernimento, para criar coragem, para um arriscar, porque na palavra de Deus você vai ver ali aquilo que Jesus quer dizer para você, né? Não é para o outro, mas é para mim mesma, né? Vende tudo, né? E venha, né? Renuncia a si mesmo. Sabe essas palavras-chave assim? Sim. Que muitas vezes é aquilo que eu estava precisando, cai no meu coração pronto. Né? Então, para mim foi isso. Né? Quem perde a sua vida vai ganhar 100 vezes mais. Né? Então, para mim, quando eu escutei a palavra de Deus, eu falo pela minha experiência, quando eu escutei, eu não entendia, né? Como muito jovenzinha na época, mas eu sabia que era Jesus que falava comigo. Né? Vai, vende tudo que tem e me segue. Essa palavra segue-me sempre me calou muito assim no meu coração, segue-me, né? Eu não sabia como seguir Jesus, eu não entendia tudo, mas eu só queria seguir. Jesus falou isso para mim, vem e segue-me, né? Então, assim, esse caminho vocacional, esse discernimento, né, parte sempre disso, né? Escuta a palavra de Deus, né? Na missa, né? A própria palavra léxio, né? Uma léxio bem feita, rezar a palavra de Deus, sempre vai nos direcionar para qualquer realidade da nossa vida, né? Falando específico para um discernimento vocacional. Né? Então, essa escuta aguçada e a docilidade do coração. Né? Aonde Jesus me mandar, eu vou. Né? Onde mandar, eu irei, Senhor. Então, precisa ter coragem, tem que ter coragem, tem que ter... Entender, às vezes, irmã, que a pessoa, quando dá a resposta, não significa que ela está totalmente pronta. Certo. Eu imagino que hoje, a senhora como irmã, não tem as mesmas atitudes, o externar da personalidade quando chegou. Não, muita... Não Por que a senhora está rindo? Agora ela riu, viu? Agora ela riu. Muita coisa teve que mudar, teve que ser ajustada, né? Sim. O que era mais difícil assim no início? A personalidade da senhora era um pouquinho forte, obedecer, regra, disciplina, horário, convivência, pavio curto, como que era assim? O que era mais difícil assim? Você descreveu tudo que era difícil. Todos esses pontos. Precisei ser muito moldada, muito lapidada, né? E é normal da vida, assim. Eu acho que isso assim me fez ser quem eu sou muito hoje, que eu sou, né? Devido a essa lapidação, assim, própria da vida, da formação. Né? Então, para me encaixar num carisma, eu precisei entrar na forma do carisma, né? E dentro dessa forma, foi precisando, né? Entrar nesse aspecto da disciplina, né? A obediência, o pavio curto, que ainda é um pouco assim, um pouco de mim ainda é, da personalidade. Sim. Né? Mas a conversão, né? Porque nós passamos primeiro pela conversão moral, e a gente vai fazendo todo esse processo normal da vida, né? Mas a conversão de mentalidade, o comportamento, então tudo isso foi sendo muito necessário, assim, para mim, né? Devido à cultura também, nós somos muito, assim, muito de dar resposta e essa realidade assim, né? Então aqui eu tive que também fazer esse processo de me enculturar, né? Então para mim assim era um desafio também, porque eu achava que era natural, era normal ser como eu era, né? Então entrar
nesse aspecto, assim, de uma nova conversão, para mim foi muito, muito forte, assim, realmente. Então é isso, quem corresponde ao chamado não vem porque está pronta, mas vem para ser moldada, né? Ser ali lapidada por Nosso Senhor durante toda a trajetória e até hoje é. Sim. Não tem jeito, né? Todos os a dias. vida inteira, né? Todo período, toda a vida é realmente uma constância de configuração a Nosso Senhor, né? Sim. Irmã, muito agradecido, eu estou feliz, obrigado pelo café, tomamos aqui um cafezinho e foi muito boa essa conversa e agradeço muito a disponibilidade e a generosidade de termos aqui conversado, foi muito bom mesmo. Eu que agradeço, uma oportunidade também, né, de expandir o carisma, né, de nos fazer também ser conhecidas, também para nós. Sim. É uma realidade muito, muito boa, muito positiva também. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com você também. Sim, né? sim. Seja sempre muito bem-vinda, né? Você já é parte também da nossa vida, né, dessa experiência da evangelização. Então, muito obrigada também. Muito bom. Depois vamos fazer um jogo, as Carmelitas, Servas da Misericórdia, e as Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo, lá de São Paulo. Ia ser um clássico. Vamos fazer um campeonato. Ia ser um clássico. A senhora acha que quem ganhava lá também tem umas irmãs que jogam bem, eu acho. Viu? Não, lá tem. O Frei Gilson joga muito bem. Nossa. O Frei Gilson? Marcar, então. O Frei Gilson eu acho que ia ser jogador. Ele falou uma vez, né, que ele já ia enveredar. Ele joga muito bem. Então vamos marcar uma. Vamos marcar um clássico, né? Vamos fazer o seguinte, vou dizer para eles, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o senhor, aí arruma uma congregação masculina para jogar no estádio, né? Tudo ali. Nossa. E depois as irmãs, as Carmelitas, Serva de Sião. A senhora tinha um time aqui? A senhora que acha que dá um time aqui, não? Dá um time, assim. Dá um time? Umas 3, dá. Umas 3! Umas 3, o time de umas 3. Mas tu pode, né? Não, mas a gente pode jogar também beach tênis. Beach tênis? Beach tênis? Que legal, joga. Menino, que chique, né? Mas que bom. Irmã, muito obrigado, foi muito bom a nossa conversa. Eu que agradeço. Agradecemos aqui a acolhida, tá? E é a primeira de muitas irmãs servas da misericórdia que estarão conosco aqui, depois a gente vai gravar com outras. E para você que esteve conosco, a gente agradece de coração. Lembrando que hoje está aqui no YouTube, mas a partir de amanhã no Spotify você vai encontrar também os cortes em outros lugares. E olha aqui, ó, essa garrafa foi um sucesso, viu? A garrafa do pinguim. Olha que coisa linda. Olha aqui, parece comigo, né, amor, essa garrafa? Olha, parece aqui, ó. Tá vendo? Famosa nossa garrafa. Essa garrafa ficou famosa mesmo. Pessoal, tá bom, deixa eu ter conversa besta. Tchau, Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.